A definição de matriz é que matriz é uma tabela de números reais, dispostos em M linhas e N colunas, ou seja, linhas serão as filas na horizontais e colunas serão as linhas nas verticais. Então, nosso primeiro exemplo aqui é o exemplo A, matriz A, onde nós temos na primeira linha 1, menos 2 e 3, e na segunda linha 0, 4 e 2. Então, nós consideramos essa matriz A aqui uma matriz 2 por 3, ou seja, é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. No nosso segundo exemplo, nós temos uma matriz 2 por 2, onde nós temos 2 linhas e 2 colunas. Então, nessa matriz aqui nós temos 4 e 0 na primeira linha e menos 1 e 1 na segunda linha. O que eu preciso que vocês observem aqui, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós temos uma representação de uma matriz. Porém, nesse exemplo 1, nós estamos representando uma matriz utilizando colchetes. Nesse exemplo 2, nós estamos representando uma matriz utilizando parênteses, certo? Os dois podem ser utilizados, assim como barras verticais, que ao invés de utilizar colchete, ou então de utilizar os parênteses, nós estivéssemos utilizando barras verticais aqui, no início e no final do conjunto numérico, também estaria sendo representada uma matriz, certo? É apenas uma questão de representação. Então, vamos lá. A representação de uma matriz. As matrizes costumam ser representadas por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhados de 2 índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna ocupada pelo elemento. Ou seja, uma matriz A, ou seja, quando a gente estiver falando em matriz, a gente vai utilizar letra maiúscula, do tipo M vezes N, ou seja, quando a gente estiver falando dos elementos, letras minúsculas, ou seja, M vezes N é linha vezes coluna, certo? Sempre vai ser nessa sequência, linha por coluna. Então, ela é representada dessa seguinte maneira, sendo que esse primeiro elemento aqui é o elemento A, 1 e 1. O que é que significa isso? Significa que esse elemento A está na primeira linha, primeira coluna. Esse elemento A, 1 e 2 significa o quê? Significa que esse elemento está na primeira linha, segunda coluna. A, 1 e 3, o elemento está na primeira linha, terceira coluna, certo? E assim sucessivamente. Esse elemento aqui, ó, A, 3 e 2, significa que ele está na terceira linha e segunda coluna. Então, se a gente fosse olhar aqui, ó, 1, 2, 3, então toda essa aqui é a terceira linha, e aqui como ele está nesse campo aqui, vai estar, ó, primeira coluna, segunda coluna. Então, esse elemento aqui, A, 3 e 2, significa que ele está na terceira linha e segunda coluna, certo? Então, vamos lá. Um exemplo de como é que a gente acha uma matriz, certo? Partindo de uma equação. Então, vamos lá. Eu quero construir a matriz A, chamada matriz A e J, I sempre vai ser o número de linha, J sempre vai ser o número de coluna. Então, eu quero uma matriz A e J 2 por 2. O que é que significa isso? Que ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Onde A e J, ou seja, para construir essa matriz, eu terei essa equação, 2i mais j, certo? Onde eu vou fazer 2 vezes o número de linha mais o número da coluna, j, certo? Então, vamos lá. Nós temos A vai ser A, 1 e 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna. A, 1 e 2, primeira linha, segunda coluna. A, 2 e 1, segunda linha, primeira coluna. A, 2 e 2, segunda linha e segunda coluna. Então, os números que nós vamos utilizar são esses aqui, ó. 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1 e 2 e 2. Então, nós vamos pegar esses números aqui e jogar na equação. Então, nós temos A, 1 e 1, ou seja, a linha número 1, a coluna número 1. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 faz 3. Então, esse primeiro elemento aqui, A, 1 e 1, vai ser 3, certo? Próximo elemento, A, 2 e 1, esse elemento aqui, ó. Então, vai ser 2 para a linha e 1 para a coluna. Então, 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 1, 5, certo? Então, esse elemento aqui, ó, é o elemento número 5. Aqui, o elemento A, 1 e 2, que está ocupando essa posição A, 1 e 2. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 2, 4. Então, esse número aqui é 4. E, por fim,
A, 2 e 2. Então, esse elemento 2 e 2 vai ser A vai ser igual a 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 2 é 6, certo? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos práticos de como partir de uma equação e montar a nossa matriz. Então nós temos aí a primeira equação A e J, que vai ser 3i menos j, sendo que a matriz que está sendo pedida é uma matriz 3 por 2. Então ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então essa matriz vai ser 3 linhas e 2 colunas. Mas quem é cada elemento desse aqui? Cada elemento desse aqui ele tem uma numeração, ele tem uma representação. Então vai ser esse aqui. O primeiro elemento está na primeira linha e primeira coluna. Então ele é o elemento A1 e 1. Próximo é o elemento A1 e 2. Primeira linha, segunda coluna. Próximo elemento, elemento 2 e 1. Segunda linha, primeira coluna. Próximo elemento, 2 e 2. Segunda linha e segunda coluna. O próximo aqui, 3 e 1, terceira linha, primeira coluna. E por fim, 3 e 2, terceira linha, segunda coluna. Então são esses números aqui que a gente vai trazer para a equação, para poder montar essa matriz aqui quando a gente tiver cada número aqui desses elementos. Então vai ser A e J é igual a 3i vezes menos J. Então 3 vezes 1 menos 1 de J. Então vai ser 3 vezes 1 é 3 menos 1. 3 menos 1, 2. O próximo elemento aqui é quem? 1 e 2. Então vai ser 3 vezes 1 menos 2. Então 3 vezes 1 é 3. 3 menos 2, 1. Então esse elemento aqui vai ser 1. O próximo aqui é quem? Ó? A, 2 e 1. Então vai ser 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 1 é igual a 5. Próximo é quem? 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 2 é 4. Próximo é quem? A, 3 e 1. Então vai ser 3 vezes 1. Oh, desculpa. 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. E por fim, o elemento A, 3 e 2. Então vai ser 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2 é igual a 7. Então, se nós fôssemos montar agora essa matriz aqui, quem seria? Primeiro elemento, elemento 1 e 1 é 2. O segundo elemento, elemento 1 e 2 é 1, pegando pelos resultados. Próximo elemento, 5, 4. O elemento 3 e 1 é 8. E o elemento 3 e 2 é 7. Então, a matriz partindo dessa equação A e J igual a 3i menos J, sendo uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas, nós obtemos essa matriz. Na primeira linha, 2 e 1. Na segunda linha, 5 e 4. Na terceira linha, 8 e 7. Então, o nosso segundo exemplo é uma matriz que vai ter como equação A e J igual a I mais J, sendo uma matriz 3 por 3. Então, uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas. Então, I mais J vai ser cada um dos números dos elementos da posição de cada número aí da matriz. Então, vai ser A e J é igual a 1 mais 1. Então, 1 mais 1, 2. O próximo aqui, 1 e 2, vai ser 1 mais 2 igual a 3. O elemento 1 e 3 vai ser 1 mais 3, que é igual a 4. Vamos para a segunda linha. A, 2 e 1. Então vai ser 2 mais 1, 3. O 2 e 2 vai ser 2 mais 2 é 4. E o elemento 2 e 3 vai ser 2 mais 3 igual a 5. Terceira linha. O elemento A, 3 e 1 vai ser 3 mais 1, que é igual a 4. O elemento 3 e 2 é 3 mais 2, que é igual a 5. E o elemento 3 e 3 vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. Então, trazendo para cá, para montar a nossa matriz,
nós vamos ter, primeira linha, 2, 3 e 4. Na segunda linha, 3, 4 e 5. E na terceira linha, 4, 5 e 6. E aí, nós temos a nossa matriz A e J igual a I mais J, sendo uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas, certo? Então vamos lá, o nosso terceiro exemplo, nós temos a equação A e J igual a J menos I, uma matriz 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Observem que nessa daqui, a ordem está alterada do que a gente costuma utilizar. Nós utilizamos A e J, porém o cálculo vai ser feito J menos I, ou seja, o segundo número, o número das colunas, menos o número da linha, certo? Então o primeiro cálculo aí vai ser A, 1 e 1, então vai fazer diferença, A e J vai ser 1 menos 1, que vai ser igual a 0. O próximo número aqui é A, 1 e 2, porém como nós estamos fazendo o inverso, vai ser 2 menos 1, então vai ser 2 menos 1, que é igual a 1. Próximo número aqui é A, 2 e 1, fazendo o inverso, vai ser igual a 1 menos 2, então 1 menos 2 menos 1. E por fim, A, 2 e 2, que vai ser 2 menos 2. Então, 2 menos 2 é 0. Então, para montar essa matriz aí, nós vamos ter como números. Primeiro número, A1 e 1 é 0. O segundo número, A1 e 2 é 1. O terceiro número, A2 e 1 vai ser menos 1. E o último número, A2 e 2 vai ser 0. Certo? Então, uma matriz de equação A e J sendo J menos I, uma matriz 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, nós vamos ter 0 e 1, menos 1 e 0. Ao nosso conteúdo, nós vamos ter agora a parte de matrizes especiais. Então, essas matrizes especiais, nós vamos ter o primeiro exemplo como a matriz linha. Então, matriz linha vai ser o quê? É toda matriz do tipo 1 vezes n, isto é, essa matriz ela tem uma única linha, ou seja, ela vai ter uma linha e n colunas. Então, todos os números dessa matriz vai estar aqui em uma única linha, porém tem várias colunas. Esse 4 é a primeira coluna, o 7 é a segunda, o menos 3 é a terceira coluna, e esse 1 é a quarta coluna. Então, essa matriz vai ser representada como uma matriz 1 por 4, certo? Ou seja, uma linha e 4 colunas. Então, assim como nós temos a matriz linha, nós também teremos a matriz coluna, que tem a mesma, parecida a mesma representação da matriz linha, porém, ela tem uma única coluna, certo? Então, ao invés de ter uma única linha, ela vai ter uma única coluna e várias linhas. Então, ela vai ser representada por uma matriz do tipo n vezes 1, ou seja, n vai ser o número de linhas que vai ter e 1 vai ser o número de coluna, que no caso é apenas uma. Então, esse 4 está na primeira linha, o menos 1 na segunda e o 0 na terceira linha. Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz coluna 3 por 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna, certo? Próximo exemplo que nós temos de matriz especial é a matriz quadrada, certo? O que significa uma matriz quadrada? Na matriz quadrada, ela tem o mesmo número de linhas, é o mesmo número de colunas, ou seja, quando nós temos uma matriz quadrada, nós podemos dizer que a matriz ela é uma matriz de ordem n. Por que de ordem n? Porque o número de n linhas vai ser o mesmo número de n colunas. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, essa matriz C, que tem 4 e 7 na primeira linha e 2 e menos 1 na segunda linha. Então, nós temos 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2, certo? Nesse exemplo D, nós temos uma matriz de ordem 3, onde nós temos 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, matriz quadrada significa dizer que o número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz nula. O que é que vai ser a matriz nula? Todos os elementos, eles são nulos, ou seja, todos os elementos da matriz, eles são igual a 0, independente do tamanho da matriz, independente da quantidade de elementos que tenha nessa matriz. Todos eles devem ser 0, ou seja,
todos eles devem ser nulos. Essa é uma matriz nula, certo? Matriz diagonal significa dizer o quê? Que toda matriz quadrada, onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Repetindo, é toda matriz quadrada onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Primeiramente, a gente vai ter que entender o que é diagonal principal. O que é diagonal principal? É o conjunto de elementos dessa matriz onde que I é igual a J, ou seja, onde o número de linha é igual ao número da coluna. Vamos observar aqui essas duas matrizes aqui. Se a gente fosse voltar ao início do conteúdo, onde nós tínhamos aqui o elemento A1 e 1, o elemento A1 e 2, aqui o elemento A2 e 1, e aqui o elemento A2 e 2, ou seja, linha e coluna, certo? Que a gente estava vendo lá no início do conteúdo. Então, esse elemento 2 aqui significa o elemento A1 e 1, ou seja, o número de linha é igual ao número de coluna, 1 e 1. Esse elemento aqui, ó, é o elemento A2 e 2, ou seja, o número de linha é igual ao número de coluna. Então, traduzindo, a diagonal principal vai ser essa diagonal central da matriz, sendo que observem que tem que ser uma matriz quadrada. Ela só poderá ser uma matriz diagonal se ela for uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas ser igual ao número de coluna. Então, ela só vai ser uma matriz diagonal quando os valores que estão nessa matriz diagonal aqui, só eles é que podem ser diferentes de zero. Todo o restante dos números da matriz tem que ser zero. Vamos para esse exemplo B que está melhor para a gente visualizar. Então, nós temos aqui a diagonal principal, 4, 3 e 7, são os números que estão nessa diagonal principal, e os elementos que não estão nela, todos eles são zero. Então, observem que todos os outros valores que estão nessa matriz aqui devem ser zero. Quando nós tivermos um exemplo desse, nós estaremos diante de uma matriz diagonal, certo? Matriz identidade. É toda matriz quadrada, novamente precisa ser quadrada, onde todos os elementos que não estão na diagonal principal, eles são nulos, e os da diagonal principal são iguais a 1. A matriz identidade ela é bem parecida com a matriz secundária. Desculpa, diagonal secundária não. Com a matriz diagonal, certo? Por quê? A única diferença que nós vamos ter neles é que na matriz diagonal, os elementos da diagonal principal podem ser qualquer número, certo? E todos os outros números da matriz têm que ser zero. Na matriz identidade, não. Os elementos que estão na diagonal principal precisam todos eles ser 1 e todos os outros números da matriz serem igual a zero, certo? Então, o que vai diferenciar da identidade para a matriz diagonal é que na matriz identidade, todos os números da diagonal principal têm que ser 1 e na matriz diagonal não precisa ser um número específico, pode ser qualquer outro tipo de número, certo? Matriz transposta. O que é que significa dizer a matriz transposta? Nós chamamos de matriz transposta de uma matriz a matriz que é obtida a partir da matriz A principal, trocando-se ordenadamente as suas linhas pelas colunas. Ou seja, a primeira linha dessa matriz A vai ser a primeira coluna da matriz transposta. A segunda linha da matriz A vai ser a primeira coluna da matriz transposta. Ou seja, a primeira linha aqui é quem? 2, 3 e 0. Então, a primeira coluna da matriz transposta vai ser 2, 3 e 0. Na mesma sequência. Segunda linha da matriz A, menos 1, menos 2 e 1. Então, a segunda coluna da matriz transposta é menos 1, menos 2 e 1, certo? Obedecendo sempre a mesma sequência. Matriz simétrica. O que é que significa dizer uma matriz simétrica? Uma matriz quadrada de ordem n, ela é simétrica quando a matriz A ela é simétrica à matriz A transposta. Ou seja, como assim? Nós temos 2, 3 e 1 na primeira linha, 2, 3 e 1 na primeira coluna, 3, 2 e 4 na segunda linha, 3, 2 e 4 na segunda coluna, 1, 4 e 5 na terceira linha, 1, 4 e 5 na terceira coluna da matriz transposta. Ou seja, o que é que acontece? Na matriz simétrica, eu tenho que ter todos os elementos da matriz A
de forma simétrica na matriz transposta, certo? Matriz oposta. Nós chamamos de matriz oposta a matriz que é obtida a partir de A, trocando-se o sinal de todos os elementos da matriz inicial A. Ou seja, todos os números da matriz A que estão positivo vão ficar negativo na matriz oposta. E todos os números que estão negativos na matriz inicial vai ficar positivo na matriz oposta. Então, vamos lá. Na primeira matriz aqui, na matriz inicial, nós temos 3 positivo, vai ficar menos 3 negativo. Nós temos 4 positivo, vai ficar menos 4 negativo. 0, que é um número neutro, nem é positivo, nem é negativo, ele também vai ter que ficar um número neutro na matriz oposta. E menos 1, que é um número negativo, vai ficar positivo na matriz oposta. Ou seja, os números positivos da matriz principal ficam negativos na oposta, os números negativos na matriz principal ficam positivos na matriz oposta, certo? E, por fim, nós teremos a igualdade de matrizes, ou seja, duas matrizes, no caso, esse exemplo aqui, de matriz A e B, elas serão iguais quando todos os elementos ocuparem a mesma posição na matriz idêntica. Ou seja, nós temos aqui a matriz A composta por 2 e 0 na primeira linha, menos 1 e B na segunda linha. Então, como é que ela vai ser igual? A matriz B nós temos 2 e C na primeira linha e menos 1 e 3 na segunda linha. Então, nós temos aqui dois elementos, o elemento B na matriz A e o elemento C na matriz B. Para que essas duas matrizes elas sejam iguais, o que é que a gente precisa? A gente precisa que esse elemento C ele seja igual a 0, já que ele ocupa a mesma posição, ou seja, a posição 1 e 2, posição primeira linha, segunda coluna, e esse elemento B seja igual a 3, já que eles estão na mesma posição, a posição 2 e 2, segunda linha e segunda coluna. Então, B, C tem que ser 0 e B tem que ser 3. E aí nós teremos a igualdade de matrizes.